Olá, então no vídeo passado nós discutimos sobre como a relação entre o campo e o trabalho de campo e o trabalho de gabinete. Então nesse vídeo a gente vai falar mais como que se dá essa relação entre a teoria, o papel da teoria na etnografia. Então, primeiro, falar sobre os paradigmas da antropologia. Isso daí é um quadro que o Roberto Cardoso fez, que vocês vão ver no PowerPoint, que ele trabalhou o tempo e a estrutura, né? Então, aí ele relacionou o modo de pensamento e o modo de tempo. Então, na escola francesa, ela seria racionalista, mas baseada na sincronia. A escola britânica também na sincronia, mas já não racionalista, empirista. Embora fosse um paradigma, o estrutural funcionalismo, ele era mais fundado na empiria do que na teoria, como a escola francesa. E a escola americana seria também o Boas, né? Seria a escola cultural americana, seria diacrônico, histórico, mas baseado na empiria. O objetivo era conhecer os objetos, né? Se relacionar com os objetos, coletar objetos, armazenar objetos e o que esses objetos falam. E ele fala do enxerto hermenêutico nessa matriz disciplinar, que a hermenêutica, ao mesmo tempo que ela tem um problema teórico, racional, mas também é diacrônica, ou seja, ela está correlacionando a escola americana, de fato está correlacionando todos os paradigmas. Para o Cardoso, diferente da física, ou das ciências chamadas exatas, que a gente sabe que a física também não é uma ciência exata, no fundo é uma ciência social também, mas para a física, para o Kuhn, propriamente dito, o Feyerabend já fala que os paradigmas podem coexistir. Mas o Kuhn fala que um paradigma supera o outro. Por exemplo, a teoria da relatividade supera a teoria newtoniana da relatividade. Mas para o Cardoso, nas ciências humanas, para nós, antropólogos, você trabalha junto com diferentes paradigmas. Então a hermenêutica, ela tem essa perspectiva racionalista, mas também tem a dimensão da empiria. E a diacronia, mas também faz cortes sincrônicos, né? Então esse enxerto hermenêutico seria como sendo um choque teórico e ao mesmo tempo prático e reflexivo na teoria antropológica. Então ele está correlacionando tempo e tradição, né? Na matriz disciplinar da antropologia social e cultural. Então ele está pensando uma dimensão metateórica, está pensando como que essas escolas correlacionam a empiria e a racionalidade. Ou seja, a tradição que ele chama, eu falei de estrutura, mas seria uma estrutura do pensamento, né? Seria sincrônica na escola britânica e na escola francesa, e diacrônica na escola americana e na hermenêutica. É o quadro que vocês estão vendo aí no PowerPoint. Então, você tem, na prática de pesquisa, como eu falei no vídeo anterior, a gente pensou no vídeo anterior, você tem esse choque entre a metateoria, os paradigmas e as pesquisas, e a prática de pesquisa de campo. Quer dizer, a prática de pesquisa de campo, ela vai expressar esse choque, né, entre o metateórico, os paradigmas e as teorias nativas. Então você tem, ao mesmo tempo, um estudante hoje treinado academicamente, que fez cursos de graduação, de pós-graduação em antropologia social, ele está convivendo com o estruturalismo, com o estrutural funcionalismo, com o futuralismo histórico, com o interpretativismo, que já é mais recente. E nas abordagens hoje no Brasil, você tem o perspectivismo, a antropologia histórica, a história cultural, a antropologia política, né? Que de fato a antropologia política hoje se fala na virada decolonial, né? Que você tem os estudos, uma ruptura com os processos de colonização e que você passa a produzir conhecimento de uma outra maneira, a partir das fronteiras.
E na história cultural seria essa interdisciplinaridade, como a história está conversando com a antropologia, com a filosofia, com a literatura também. Então você tem essa visão interdisciplinar e também essa conversa entre os diferentes paradigmas. Então esses paradigmas que coexistem, né, como eu falei, que para o Feyerabend, na própria física, você hoje, a teoria predominante, o paradigma predominante é a teoria da relatividade, ninguém duvida disso. Mas, num determinado ponto de vista, você ainda pensa conforme a física newtoniana. Nenhum corpo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, a gravidade, são pressupostos newtonianos. Mas você já está num outro paradigma da astrofísica, né, e da teoria da luz, da relatividade, etc. Mas então se existe a coexistência, né, desses paradigmas, ao mesmo tempo você vai combinar, né, a crítica e a interpretação, a racionalidade e a empiria, a sincronia e a diacronia, a teoria e a prática. São formas de fazer antropologia social que estão dialogando e coexistindo. Então, na prática de pesquisa, os modelos teóricos comparativos, analógicos, eles se baseiam no encontro antropológico, mas também numa rediscussão desses conceitos. Então você constrói objetos que são um concreto pensado, correspondente ao que é visto na empiria, mas num outro momento, e já você tem entre os antropólogos e também os sociólogos, os que defendem não a teoria geral, a metateoria, mas uma teoria de um médio alcance, que ela ajuda a compreender as teorias nativas. Ela é, digamos, ela é factível, ela é compreensível a partir das teorias nativas. Não importa muito você chegar às grandes cosmologias de pensamento, mas sim uma teoria de médio alcance que possa se tornar inteligível o universo vivido. Então é uma teoria que está colada na etnografia e que vai procurar elucidar instituições como parentesco, mitologia, organização social. Isso, o Edmund Leach, na antropologia britânica, é realmente um importante marco de definição dessa teoria, dessa prática de pesquisa e da teoria de médio alcance. Então, na etnografia, você não pode romper com essa visão, digamos assim, com essa teoria, com esse background teórico. Você pode, sim, reformulá-lo, discuti-lo, pensar de uma outra maneira. Mas, como diz o Bachelard, o espírito que conhece tem um passado. E esse passado tem que ser discutido, tem que ser reformulado, mas é impossível romper totalmente com ele, esquecer completamente. Quando você está no campo, no corpo a corpo, no trabalho de campo, você vai ter em mente aquilo que você aprendeu nos livros, que você leva livros para campo também. Hoje em dia você tem estudantes indígenas que eles também podem discutir teorias, né? Tem os especialistas indígenas, que além da teoria nativa, você tem especialistas indígenas, estudantes que dominam também as teorias da antropologia social. E ao mesmo tempo você tem uma situação, você está imerso nesse corpo a corpo, você está imerso numa situação observada, a chamada observação participante, e que na antropologia social era uma modalidade privilegiada de conhecimento. Assim como a etnohistória vai ser um corpo a corpo com os documentos, não esse corpo a corpo não se dá necessariamente só com as pessoas, no encontro etnográfico, mas também com os documentos. O próprio documento pode representar um encontro também, embora não um encontro presencial, né? Você pode, que nem o nosso encontro aqui agora, né? A gente tem um encontro virtual. E a etnociência, ela vai discutir a experiência e os pressupostos científicos. Também é um corpo a corpo com a experiência e os pressupostos científicos. Então, pro Roberto Cardoso, ele tem uma visão crítica da antropologia interpretativa cultural
que é só interpretativo. Ele acha, ele, baseado no Paul Ricoeur, não existe interpretação sem compreensão e sem explicação. A interpretação é metódica, a explicação é metódica e a compreensão é interpretativa, baseada na intersubjetividade, na historicidade, o que o Paul Ricoeur chama um excedente de sentido, que justamente que permite você extrapolar o observável e entrar numa dimensão de um sistema estruturante, simbólico, de representações e de simbologias, né? E você tem, aí também você tem, na compreensão, você tem essa preocupação com a dialogia e também com a polifonia, as múltiplas vozes. E aí, a partir dessa polifonia e dessa intersubjetividade, você constrói a crítica cultural, com base na reflexividade social, que ela é multissituada, mas ela também é baseada nessa intersubjetividade. E já a explicação vai ser metódica, quer dizer, você não tem receita para a compreensão. Você não leva uma receita, você não tem uma receita para fazer um bolo, não é como se vai fazer um bolo seguindo uma receita. Você vai usar os ingredientes conforme eles estão disponíveis, né? Numa performance, por exemplo, você tem determinados ingredientes e outra você não tem. Então você não pode seguir aquela receita, você vai adotar a criatividade, né, como uma forma de construir o seu problema. Já no conhecimento metódico, explicativo, é baseado na objetividade e você deve seguir passos, né? Porque é um pensamento formalizante e técnicas. As técnicas seriam a genealogia, as redes, a análise de drama, a análise estrutural de feixe de relações, os quadros, os esquemas. E esses justamente não são dois procedimentos diferentes, o procedimento compreensivo e a explicação. Ao contrário, na hermenêutica, no processo de conhecimento, você tem o contrapeso dessas, tanto do aspecto metódico, baseado na objetivação formalizante, nas técnicas, quanto você tem certos recursos que não podem ser predados, né? A entrevista não pode ser estruturada, na medida que o que você vê em campo pode te levar a outras variáveis. É isso, é basicamente isso. Vocês já leram o Berryman é muito interessante, que ele está interagindo com os aldeães da Himalaia, e o objetivo é compreender o modo de vida dos aldeães no Himalaia. O referencial teórico dele é o interacionismo simbólico, do Goffman e outros. E ele busca entender as relações interpessoais e intergrupais. Mas ele não sabe a língua, então ele se vale, tem intérpretes, que são os mediadores, se vale de intérpretes. Um seria o Sharma, que é um Brahman erudito, e que tem dificuldade de interação com as classes altas e baixas também. E o Mohammed, que é um muçulmano que está das classes baixas, ele tem o acesso a informações das classes baixas, então ele tem como desvendar o modo de vida da aldeia, inclusive das classes altas, desvendando áreas proibidas. Então ele fala que são como os segredos são como esqueletos no armário. Então, justamente a discussão sobre prática de pesquisa nesse curso, que eu tenho a satisfação de participar, eu agradeço a Ana Carla, é uma forma de você ter modos de pensar a prática em campo, de pensar a ética de pesquisa, pensar a antropologia como uma troca de serviços interdisciplinar entre disciplinas, mas também entre pesquisadores e os movimentos sociais, colaborações, e que você pensar os problemas também que você tem para conseguir entrar num determinado sistema de relações, campo de relações, acesso à informação para você fazer a pesquisa, e ao mesmo tempo que envolve razão e efetividade, e ao mesmo tempo envolve hoje em dia os meios digitais, está todo mundo conectado, né? Então a prática de pesquisa também envolve essas conexões virtuais, relações virtuais,
E voltando ao texto do Roberto Cardoso, você tem no Brasil a história da antropologia, você tem, primeiro, seriam antropólogos estrangeiros e o pensamento social brasileiro, né? Mas no Fundação da Etnologia na Amazônia você tem uma figura muito importante, que é o Kurt Nimandaju, que ele é visto como autodidata, mas de fato ele não é um autodidata, porque desde o começo ele tinha no campo dos museus, ele tinha relação com o Nordenskjöld, por exemplo, que era um etnógrafo, com Alfred Metrô, e depois ele passou a ter relação, ele se correspondeu com Boas, passou a ter relação com o Lowe, e com o Lowe, através do Nordenskjöld também, dessas correspondências dele, ele passou a interagir, inclusive ele teve financiamento do Instituto de Ciências Sociais na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ele, né, nos relatórios que eu tive acesso, ele era visto como um estudante, ou seja, ele estava interagindo aí com o paradigma estrutural funcionalista, e também, quer dizer, de fato o Lowe não era estrutural funcionalismo, eu me enganei, desculpa, era o paradigma, a escola cultural, histórico-cultural do Boasiana. Mas o Lowe, eu falei isso foi um ato falho, mas o Lowe, de uma certa forma, ele se diferenciava um pouco do Boas, tanto pelos voos teóricos que ele tinha uma formação alemã, ele era nascido na Áustria, mas que era um antropólogo americano, mas ele teorizava sobre a organização social e ele passou esses instrumentos teóricos para o Nimandaju. E ele tinha conhecimento também, como o próprio Boas, da antropologia britânica e também da antropologia francesa. Então o Nimandaju estava, embora nos primórdios, né, nos anos que ele começou a fazer pesquisa no Brasil, nos anos 1911, 1910, a partir de 1905, que ele já teve contato com alguns índios, mas ele morreu em 45 com os Ticuna, mas ele estava, de uma certa forma, no campo, obviamente, mas ele não estava desconectado do pensamento europeu e americano. Então, ele não era propriamente autodidata, né? Então, ele é considerado um pai fundador da antropologia brasileira, o que o Cardoso chama dos tempos heróicos da antropologia brasileira, que naquela época também você teve o Constant Estevan, que era um missionário francês, mas que também tinha relação com Paul Rivet, que era antropólogo. Eram as pessoas que viviam no campo e produziam teoria também, não estavam desconectados, não conectados como hoje, mas estavam conectados. E você aí teve, a partir daí, o Eduardo Galvão, que já era uma outra forma de fazer antropologia, porque ele já tinha doutorado, inclusive na Colômbia, Universidade da Colômbia, estudou com o Charles Wegley, mas ele interagia com a escola boasiana, interagia com esses antropólogos todos, e com o pensamento brasileiro também. Então, de fato, o Eduardo Galvão ele fala da mudança cultural, mas já exerce, de uma certa forma, uma crítica cultural da antropologia. E o Roberto Cardoso, o Darcy Ribeiro é uma visão mais crítica da história da antropologia, né? E já o Roberto Cardoso, ele diferencia justamente os papéis assumidos pelo Galvão e por essa antropologia mais acadêmica, institucional, desses tempos heróicos da antropologia, né? Quer dizer, não é que o Nimandaju ou o Tastevan não tivessem vinculações teóricas, mas eles estavam fazendo um trabalho mais, digamos assim, menos vinculado, né? Eles não tinham feito pós-graduação formal, né? E já, de uma certa forma, o Nimandaju participava também da política indigenista, o Tastevan também, mas a vinculação, o Galvão já tinha uma vinculação mais institucional. E ele tinha um carisma, né, de organizar os pesquisadores e fazer pesquisa e permitiu depois na Universidade Brasileira, na pós-graduação brasileira, primeiro no Museu Nacional, o UNB e também na USP, os alunos terem esse referencial e dialogarem com essa matriz disciplinar
que você pode, claro, quando você faz uma dissertação, você vai escolher um determinado paradigma, não é, para seguir, mas que você está dialogando com esse campo, com essa matriz, né? Mesmo que você escolha, siga uma orientação precisa, porque uma dissertação você faz em 2 anos, um doutorado você faz em 4, você tem que escolher, tem que ter um recorte teórico também, senão você não consegue dar conta, mas você vai fazer uma determinada escolha, mas você está dialogando, né? O que eu chamei, o que o Antônio Cândido chamou de troca de serviços aí entre a literatura e a história, e no caso, e a sociologia, e no caso é a troca de serviços entre a antropologia e diversos ramos da antropologia, diversos, não diria escolas no Brasil, mas diversos modos de fazer antropologia. E então eles estão, de uma certa forma, dialogando principalmente no trabalho dos alunos, né? Mas também dos professores, do pesquisador, ele não pode negar, né, que ele está dialogando, seus colegas seguem talvez escolhas teóricas diferentes, mas estão no mesmo campo institucional. Então esse texto do Cardoso é um texto para refletir sobre isso. Naquele momento, né, quando eu fiz o mestrado, foi publicado esse texto, mas eu considero ainda, eu fiz mestrado nos anos 80, mas de uma certa forma, embora deva ser atualizado, claro que hoje você já tem outras discussões, outros referenciais, autores que talvez nem eram conhecidos naquele momento, como você tem o Tim Ingold, né, mas você já tinha uma antropologia, o Julian Stewart já falava numa antropologia ecológica, por exemplo, né? Mas isso tudo deve ser reformulado, mas é um texto importante para pensar a prática de pesquisa. E então é isso. Obrigada, e na próxima sessão eu espero estar presente no dia 14. Até logo, boa tarde.